Agora, falando de economia, o governo informou hoje que alcançou um resultado fiscal nas contas públicas de 2025 compatível com a meta déficit zero estipulada para o ano. Assunto, é claro, para Denise Campos de Toledo, que volta com a gente com essa análise. Denise. Olha, Márcia, daquele jeito assim, faz de conta que deu tudo certo. Porque, na verdade, o rombo cresceu 43% em 2025 em relação a 2024, chegou a 61,6 bilhões de reais. A questão é que o governo acabou cumprindo a meta porque muitas despesas foram excluídas do cálculo. Então, tem uma manobra contábil, autorizada, inclusive, pelo Congresso, que excluiu despesas da ordem de 48,7 bilhões de reais. E, com isso, o chamado superávit primário, que não considera o pagamento de juros, ele ficou em 13 bilhões de reais, um pouquinho acima dos 13 bilhões, isso dá 0,1% do PIB, aí ficou na margem de cumprimento da meta, que era de um déficit fiscal zero no ano passado, mas tem uma tolerância de 0,25% do PIB para cima ou para baixo. Então, o governo até fechou com uma folga em relação a esse 0,25%. Mas foram excluídas despesas como precatórios, ressarcimento de aposentados, aquele caso todo do INSS, parte de gastos com saúde, com educação, com defesa, teve a justificativa também da área de segurança. Então, teve algumas justificativas que levaram à aprovação da exclusão dessas despesas. Só que as despesas existem e aí contribuíram para o aumento da dívida pública, que nós falávamos ontem aqui no Tempo Real, que a dívida pública cresceu muito mesmo com os recordes de arrecadação. E hoje, ao divulgar o balanço das contas públicas, se chamou a atenção para essa arrecadação recorde, não é? Que teve de imposto de renda, teve também do imposto de importação, do IOF, que teve mudanças de regras ao longo do ano passado e permitiu uma arrecadação muito maior por parte do governo. Agora, nesse processo todo, sobraram 8 bilhões que não foram aplicados, já eram destinados, autorizados aos ministérios, não foram usados, também em determinados tipos de emenda, senão o rombo seria ainda maior se esse dinheiro não tivesse ficado retido. E eu só quero chamar a atenção para um ponto em relação às despesas, que é o crescimento dos gastos previdenciários. O crescimento foi de 10,8 bilhões, 9,1% com o BPC. O governo tem tentado passar um pente fino, o Ministério da Fazenda, do Planejamento, falam de gastos exagerados, o número de beneficiários tem crescido muito, já se detectou fraudes nesse sentido, mas tem aumento também das despesas da Previdência por conta de políticas de governo, como o aumento real do salário mínimo. Então, tem um aspecto social que é importante, era uma promessa de campanha do governo mudar a regra de correção do salário mínimo, só que isso bate direto na Previdência. Então, tanto no benefício mínimo, na aposentadoria mínima, como nesses benefícios, como é o caso do BPC. Ainda teve aumento de salários do funcionalismo, que estavam controlados anteriormente, teve esse aumento, gastos maiores com o Fundeb, e não teve, para ajudar nas contas deste ano, aquela despesa que o governo teve no ano anterior com as enchentes do Rio Grande do Sul. Então, isso fez uma diferença aí da ordem de mais de 20 bilhões de reais. Então, é isso. No papel, na contabilidade, deu certo, o governo conseguiu cumprir a meta, só que a dívida pública vai crescendo e nós só vamos saber o tamanho do déficit nominal nos cálculos do Banco Central, que aí é o saldo nominal mesmo das contas, envolve estados, municípios e pega também os juros da dívida. Obrigada, Denise Campos de Toledo, pela análise. É importante, né, a gente trazer os números mais uma análise crítica, porque senão a gente pensa, não, o governo atingiu a meta, tá tudo certo, né? Vamos chamar o Mano Ferreira, inclusive, para fazer também uma análise desses números. Mano, controlar essa narrativa em ano eleitoral é muito importante, né? Por isso que o governo divulga, tá tudo certo, fizemos o que deveríamos fazer, mas não é bem assim. Exatamente, Márcia. E quando questionado, o ministro Haddad ainda continua tentando colocar a culpa na herança maldita do governo anterior, esquecendo ou fingindo esquecer que boa parte dessa dinâmica explosiva de crescimento dos gastos públicos tem a ver com políticas que ele mesmo, o ministro Haddad, defende e também implementou, como as vinculações obrigatórias. A Denise citou bem a questão do aumento do salário mínimo, que é um gatilho automático. Todos os anos, automaticamente, o salário mínimo aumenta e a cada real
que se cresce no salário mínimo, se cresce milhões de reais nas contas públicas, porque há uma série de vinculações, sem falar nas vinculações automáticas também de saúde e educação, que crescem conforme a arrecadação. Então, a cada vez que o governo aumenta a sua arrecadação via impostos, ele obrigatoriamente aumenta também a sua despesa com saúde e educação de uma forma, muitas vezes, não planejada, porque quando o aumento da receita vem acima do esperado perto do fim do ano, é preciso correr para gastar de qualquer jeito, e a qualidade desse gasto é terrível. Ainda tem ministérios que nem utilizaram ali o dinheiro. A gente viu aquele caso da Daiane, por exemplo, da moça que foi morta, feminicídio e tudo. Ela tinha feito, 10 boletins de ocorrência contra o síndico e foi morta. E o Ministério de Defesa ali, o Ministério da Segurança, pouco de política pública para combate a feminicídios e violência contra a mulher é efetivamente aplicado. Não tem dinheiro público na reeducação contra realmente esse patriarcado, o machismo, a violência mesmo contra mulheres, crianças, o número de estupros de vulneráveis, por exemplo, no nosso país. Enfim, política pública eficaz não se faz em pouco tempo com dinheiro jogado. E é isso que você está tentando dizer aqui para a gente, essa análise que a gente faz também das contas públicas de forma geral. Obrigada, viu, Mano, pelas suas análises, a Luana Tavares também e o Capês também, que esteve com a gente. E vou agradecer, aproveitando, o Bruno Pinheiro, que vai seguir também o seu trabalho por lá na capital federal. Bruno. É isso então, só para finalizar essa história, chama atenção, né? Porque às vezes o discurso acaba sobressaindo as ações do governo federal. Ótima tarde a você, fique em paz, a gente se fala amanhã. Um abraço. Um abraço, Bruno. Bom trabalho e bom descanso depois.